Olá, boa tarde, alunos do curso técnico de equipamentos biomédicos, edificações e química do Cefet. Boa tarde. Como eu tinha falado com vocês, eu estou fazendo esse vídeo breve para ajudar um pouco na disciplina Manhã da AES com um conteúdo que eu não tive tempo em passar em sala. Ele é um conteúdo que na nossa disciplina ele é considerado de menor relevância, porque ele é menos estruturante e ele a gente passa mais rápido, inclusive com recomendação de organização de conteúdo pela coordenação de geografia do Cefet. Bem, nós durante muito tempo a gente foi discutindo essas estruturas econômicas, as diferenças que vêm desde a divisão internacional do trabalho, que estão associadas com as capacidades produtivas e, consequentemente, com a atribuição de cada país dentro dessa lógica de um cenário mundial. Essa apresentação que eu vou fazer com vocês aqui é uma apresentação muito simples, mas como eu já disse, eu acho que ela ajuda principalmente, porque tem uma questão na S, que é próxima. Esse conteúdo será retomado no início do próximo bimestre, mas dentro de uma dinâmica estruturante para a gente pensar comércio global. Mas eu achei por bem fazer, eu acho que pode dirimir eventuais dúvidas. Só para a gente poder lembrar, quando a gente está falando de blocos econômicos, a gente está repassando por uma dimensão que é de comércio mundial, entendendo que diferentes países têm capacidades, estruturas técnicas e dimensões territoriais que são diferentes, prestam serviços, atividades, produtos industriais, turismo, etc., que são diferentes. E exatamente por isso, as trocas comerciais entre variados países e regiões do globo, elas são muito antigas. Não quer dizer que elas não evoluam. Principalmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a dinâmica de comércio mundial ela se incorpora em uma lógica muito mais diversificada, principalmente com a nova divisão internacional do trabalho. Nesse contexto, os diferentes países eles vão intensificando cada vez mais seus níveis de troca e, consequentemente, de comércio. Nesse contexto, vão surgindo instituições e estruturas econômicas e políticas para tentar dar uma melhor segurança jurídica, uma melhor segurança de comércio para esses diferentes países. Um dos maiores marcos nesse contexto é a criação da Organização Mundial do Comércio, que ela vem de outras estruturas também já anteriores, mas que estabelece em 1995, e que estabelece novas normas e relações comerciais e para a propriedade intelectual, de patentes, etc. A Organização Mundial do Comércio tenta garantir que instrumentos e discussões sobre monopólios, cartéis sejam regulamentados e garantam minimamente uma lógica mundial de comércio que seja menos injusta para os diferentes países. Dentro dessa dimensão, diferentes países vão trazendo essa proposta sobre comércio e sua integração. E aí a gente tem que entender que nesse modelo de divisão internacional do trabalho, a gente na terceira DIT ou nova DIT, a gente está falando de contextos e atribuições que podem ser muito próximas, por exemplo, dois países agrários exportadores que têm a sua matriz econômica agrária exportadora muito forte, ou pode ser, por exemplo, um país que tem uma dimensão agrária exportadora e se relaciona com um país de industrialização central e de industrialização clássica. Nesse contexto é interessante a gente perceber que o bloco regional ele tem uma finalidade que é aproximar o que é diferente e também o que é próximo, com interesses muitas vezes que são variados. Nesse contexto a gente tem que perceber que uma das questões o bloco econômico é uma forma de relação econômica e social. Ele estabelece formas prioritárias de conduta e de articulação entre esses diferentes territórios. Essa regionalização e essa dinâmica de bloco econômico, ela se fortalece principalmente depois da década de 1990. A gente tem exemplos que são anteriores e tem como importância aí o fator geográfico, apesar que alguns blocos econômicos eles ultrapassam inclusive limites continentais. Para a gente poder pensar a evolução dos blocos regionais, a gente tem 4 grupos principais que são importantes e que vão dizer das finalidades de cada bloco. O primeiro deles, que a gente vai usar alguns exemplos depois, principalmente o NAFTA, é a gente pensar a lógica de zona de livre comércio. Nela, o que é principal é pensar a circulação de mercadorias. Nesse contexto, você adota tarifas alfandegárias que são subsidiadas, que são ou podem ser inclusive eliminadas entre dois países, ok?
O segundo exemplo que a gente tem é das uniões aduaneiras, União Aduaneira. A aduaneira vem de uma lógica de comércio e de fiscalização, de tarifas alfandegárias. Nesse contexto, o que a gente está falando é os países que adotam um bloco e que estão aproximados de união aduaneira, eles vão começar a negociar taxas comuns entre diferentes blocos e diferentes países. Nesse momento que a gente vive hoje de Mercosul, a gente tem também uma estrutura de união aduaneira. Cada uma dessas tipologias, elas são como se fossem processos evolutivos dos blocos econômicos. Então, normalmente, ele inicia por uma zona de livre comércio para chegar para uma união aduaneira e, consequentemente, chegar para uma lógica, por exemplo, proposta de mercado comum, que é a proposta do Mercosul, que ainda tem desafios consolidantes aí a serem, desafios estruturantes a serem consolidados. O mercado comum ele já pressupõe a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capital. O que quer dizer isso? Quer dizer que muito na referência do que é o mercado comum europeu, por exemplo, você já tem uma relação de não apenas ir e vir de pessoas, mas também de serviços, capital. Isso garante, para que isso seja necessário, é importante que os países eles tenham estruturas econômicas e dependências que são razoavelmente próximas. A última etapa desse processo, até hoje, que a gente tem de evolução dos blocos regionais, é quando a gente retira, depois do mercado comum, a barreira entre diferentes moedas, e a gente tem a união econômico-monetária. Eles adotam uma moeda comum que centraliza políticas a partir de um banco central único, ou que tem uma estrutura de um dirigente única para todo o bloco econômico. É o caso, por exemplo, da União Europeia. Mas mesmo na União Europeia, a gente tem que ressaltar que alguns países não fazem parte da União Econômica e Monetária. Nós temos diferentes blocos regionais ao longo do globo. Eu vou comentar para vocês mais rapidamente aqui sobre a União Europeia, o NAFTA e o Mercosul. A primeira coisa é reconhecer que a União Europeia ela se inicia a partir de 1944 com o Benelux, que integrou Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e ela vai se evoluindo em nível conceitual e de proposta e articulando também novos países. A principal estruturação da União Europeia é reconhecer uma união monetária e econômica com a adotação do euro, e ela tem uma política externa e uma política entre comércios que ela também é comum. Algumas delas que geram situações muito complexas. Por exemplo, a política externa de segurança comum, a dimensão de construir uma Europa social, ou seja, níveis de seguridade entre os diferentes países também, e principalmente essa aqui que eu acho que é importante de destacar. Para fazer parte da União Europeia, deve ser um Estado laico, no qual não haja discriminação de gênero ou de ordem étnica. Alguns desses pressupostos, por exemplo, geraram conflitos agora, quando a gente teve na União Europeia a dimensão dos imigrantes, e alguns dos países se viram em uma situação conflituosa, pois queriam adotar políticas de segregação ou de impedimento à imigração e recebimento de imigrantes, e outros países, sendo que isso seria um dos critérios da União Europeia. É lógico que não se restringe a isso, mas isso está em boa parte do que foi os argumentos à estruturação do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Hoje a gente tem vários países membros, tem países que ainda são candidatos, e tem países que já foram admitidos agora mais recentemente, mas recentemente um período histórico, que é a partir de 2007. Sobre o Mercosul, a gente tem que entender que ele foi uma criação a partir do Tratado de Assunção em 1991. Ele tem a principal finalidade de estabelecer tarifas alfandegárias entre os países membros e, posteriormente, de também estabelecer que essas tarifas e grupos, estabelecer para esses países e esse bloco regional um peso maior de comercialização com diferentes blocos e também com diferentes países. Dentro do Mercosul, a gente tem de reconhecer que o Brasil ele tem uma estruturação econômica e um poder produtivo muito mais fortalecido que os outros países. O PIB brasileiro corresponde a próximo de 55% de toda a riqueza do bloco. E ele é um bloco que ele já tem hoje os países membros Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, que foi admitida em 2012, mas suspensa em 2017 por cláusulas contratuais vinculadas à democracia e acesso à informação. A gente tem também outros países associados, como é o caso do Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia, que as relações deles estão mais associadas com uma zona de livre comércio. E um país que observa, que é o caso do México.
é importante pensar que o Mercosul ele é uma trajetória, ele é uma tentativa de se chegar a um local de um mercado comum, mas que a gente ainda tem desafios muito estruturantes e consolidados para conseguir chegar a isso. A primeira questão é a desigualdade entre os países que a gente já tem internas ao Mercosul, e a necessidade de construir um mercado comum passa por relações de igualdade, de uma estruturação econômica a partir de princípios que sejam mútuos. No caso do NAFTA, o último exemplo que a gente vai ver aqui no vídeo, a apresentação está disponível e completa para vocês, com outros exemplos também. Ele é um modelo que ele associa a América do Norte, ele está vinculado ao Canadá, Estados Unidos e principalmente o México, mas a relação mais interessante nesse contexto do NAFTA é a gente pensar Estados Unidos e México. A primeira questão que surge para a gente, que é muito interessante, é que o NAFTA ele é uma área de livre comércio. Ele é uma área de livre comércio que envolve dois países de industrialização anterior, clássica, e um país que ele já é de industrialização tardia, que é o México. Qual que é a realidade disso? A dimensão econômica e produtiva desses diferentes países são muito variadas. O México, por ter uma capacidade produtiva técnica menor, mas ao mesmo tempo dispor de mão de obra e de mercado e de matérias-primas em quantidade a um preço mais barato dentro do mercado comparado Canadá e Estados Unidos, o que aconteceu foi que várias indústrias que foram chamadas de maquiladoras surgiram nessa região de borda entre México e Estados Unidos. São empresas que surgem dentro dessa borda para poder finalizar produto, estruturar a partir de mão de obra mexicana e às vezes também com matéria-prima mexicana, e esse produto, como ele tem taxas alfandegárias muito reduzidas, ele pode, ou às vezes nula, ele pode retornar para os Estados Unidos, para o mercado consumidor. Nesse contexto surgem nos Estados Unidos, nessa linha de borda, várias cidades que são chamadas cidades gêmeas, que são divididas apenas pela fronteira entre os Estados Unidos e também o México. Espero que tenha ajudado aí. Esse é um vídeo muito introdutório, inicial. Nós vamos retomar algumas dessas dimensões, mas espero que ajude amanhã para a nossa avaliação da AS. Obrigado, boa tarde, tudo de bom.